sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou a Patrícia Maione, estou aqui com o Carlos Braga. Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Novamente, nós estamos aqui novamente e agradecer, né, aos nossos apoiadores, a Loma Consultoria, ao MCM Advogados e a Laf Casa. Aliás, uma dica bem importante, né? A Laf Casa é uma Eu delícia. não fico mais sem. Laf Casa é maravilhoso. Você vai receber gente em casa, convidados assim? Pede, eles entregam na sua casa. E Ótimo, produtos de ótima qualidade, muito bom. é muito bom, muito bom. Super recomendo, fica a dica, pessoal. Legal. E hoje nós temos uma convidada super especial, Super né? especial, doutora Nathalie. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora Nathalie, ela possui mais de 20 anos de experiência na área jurídica empresarial, com atuação estratégica no estabelecimento de parcerias. Atuou também na área jurídica corporativa, preventiva e consultiva. E fez parte da coordenação de assuntos internacionais da América Latina e Estados Unidos. Conta um pouquinho pra gente, se apresenta para quem está nos assistindo, quem é a doutora Nathalie. Primeiramente, obrigada, né, Patrícia, Carlos, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Boa tarde, né, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco, né, da minha vida, da minha história. Você falou um pouquinho aí da minha experiência. Uma leva resumidinha aqui. É uma resumida, mas tem uma jornada, né? Desde... Eu me formei em 2001. Então, eu entrei na faculdade em 97, me formei em 2001. E já na faculdade, eu já ingressei, né, no mundo jurídico. Já comecei a fazer estágio. Então, tem uma jornada aí. E desde o início, embora eu tenha tido uma breve passagem em escritório, mas desde o início eu já vi que a minha habilidade, a minha aptidão e preferência, exato, era o mundo corporativo, era empresa, principalmente devido ao meu perfil mais multidisciplinar, dinâmico. Então, eu tive essa formação mais generalista. O Mackenzie traz um pouco isso para o profissional, uma visão assim ampla de tudo. E a empresa, né, é o ambiente perfeito para você navegar em diversos assuntos. Não tem rotina, né? A minha vida não tem rotina, é isso. Não tem. Legal. E até aproveitando um gancho, né, você contando um pouquinho do Mackenzie, a vontade pelo direito, por fazer esse curso, é algo que vem de família? Foi uma descoberta? Como que foi essa paixão? Que não é de família. Não tinha advogado na família, nem juiz, nem promotor. E no final das contas, no começo, antes de eu me inscrever, né, no vestibular, eu queria era ser jornalista. Nossa. Eu queria estar aí do lado de vocês, entrevistando. E eu queria, de toda forma, assim, eu me enxergava como uma repórter. E eu tava com isso na cabeça, aqueles sonhos, né, de adolescente, enfim. E só que aí eu já estava, acho que na época era colegial que a gente fazia, né? Isso já entrega um pouco a nossa idade. E aí lá, né, nessa escola que eu estudava, eu vivi um tempo no interior. Eu saí de São Paulo, fui pro interior de Minas, cidade de Guaxupé, não sei se vocês conhecem. E aí lá teve uma semana de testes vocacionais e de palestras com diversos profissionais. E aí eu tive uma palestra com uma juíza e eu me encantei. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Que legal. Quero ir para esse mundo. Eu já tinha uma predileção pela área de humanas, gostava muito de escrever, de ler, da parte de até gramática, português, sempre me envolveu muito. E aí eu sabia que eu ia para humanas, só não sabia que eu ia ser advogada. E aí, nessa palestra, eu me despertei para isso. E eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão.
Então, eu já, logo cedo, eu já falei, nossa, mas de repente repórter, para chegar lá, para estar lá na Globo, que não é pequeno também. vamos um pouquinho o pé no chão. Então, mesmo bem jovem, eu já falei, vou fazer com que é algo mais concreto. E aí que eu resolvi sair eu ia prestar Casper Libre, opa, muda, vamos pro Mackenzie. Que legal. Que Foi legal, assim, que legal. Bacana. E quais são suas especializações? Eu tenho especialização em Direito Empresarial. Foi na época que eu vivi em Curitiba, aí eu fiz pela PUC do Paraná. Depois que eu saí de Curitiba e voltei para São Paulo, eu fiz uma reciclagem em Direito Civil e Processo Civil pela IPD, Escola Paulista de Direito, Uhum. mas nem tanto para ter o título em si, era mais para fazer uma atualização, porque tinha acabado de mudar o código, né? Código Civil, Código de Processo Civil. Depois que eu estava já vendo que meu caminho ia continuar no ambiente corporativo, aí eu busquei um MBA em gestão empresarial. Aí eu fiz pela Fundação Getúlio Vargas, justamente para sair um pouco da caixinha só do jurídico Uhum. e Legal. ingressar com uma visão mais holística Sim. da empresa em si e do que é a gestão, principalmente gestão de pessoas. Porque profissionais como eu, que ingressam no departamento jurídico, o profissional ele tem que ter em mente, né, até quem está assistindo, que está querendo de repente decidir, você advogado de escritório ou de empresa, a carreira na empresa, ela é mais generalista e Uhum. se você quer ser líder de um departamento, você vai ter que entender muito mais de gestão de pessoas do que a legislação do ponto de vista mais profundo ou de uma jurisprudência, porque você acaba gerindo escritórios que vão atender a empresa Exato. e você gere problemas, você tem que apresentar soluções. Então, você é muito mais gestor do que advogado. Foi por isso que eu busquei o MBA. E aí, depois desse MBA em gestão empresarial, eu fui fazendo alguns cursos, eu participei de congressos, e a última especialização que eu fiz foi no Mackenzie em Direito do Trabalho. Mas por que uma legal. necessidade de gerir realmente os assuntos trabalhistas da empresa, que eu passei a assumir na empresa anterior, que eu trabalhei por 18 anos, que foi a Balduco. Que legal, que legal. E até aproveitando, contando um pouquinho dessa experiência acadêmica, né? Durante o período ali do Mackenzie, da faculdade, você teve a oportunidade de já iniciar a fase de estágio durante a faculdade, de acompanhar durante toda a faculdade? Ou você acabava dividindo o tempo entre faculdade e algum outro trabalho paralelo? Como que era? Foi assim, antes de começar estágio, quando eu estava no início da faculdade, um pouquinho antes, eu comecei a trabalhar numa empresa de informática. E nessa empresa eu tive várias experiências. Eu passei por área de recepção, né? Eu era recepcionista, depois eu me tornei secretária da assistência técnica, depois eu trabalhei na área de estoque, logística, transporte. Peguei todas as áreas da empresa, até a última posição foi de compradora. E aí eu fiquei nessa empresa até mais ou menos o 3º ano da faculdade. Foi quando eu percebi que eu comecei a ter uma dificuldade até de compreender, porque é muito diferente o que se vê na faculdade com a nossa prática, vocês, os Sim, colegas, vocês sim. sabem. E aí foi aí que no mais ou menos 3º ano que eu resolvi fazer estágio. Legal. Que aí eu fiz o estágio. Primeiro eu fiquei uns 3 a 6 meses num escritório de advocacia, e aí depois eu fui para Ferreiro, que aí já ingressei mesmo no mundo corporativo, que é essa indústria maravilhosa, né, de coisas muito gostosas. Eu Coisas sempre boas. estive em empresas com produtos Produtos maravilhosos, Nossa. contra as dietas, né, E aí você entrou lá na Ferreira, então, como estagiária. como estagiária, Em que área? jurídica. Mas tinha alguma coisa trabalhista, direcionado, civil? Era o Ela jurídico empresarial, mas focado principalmente em contratos, societário, Que regulatório, legal. trabalhista e consumidor. Olha só. Nessas questões de consumidor e trabalhista, eu atuava mais como preposta. Mas na área regulatória, eu comecei a estudar, né, a fundo para atender a parte de defesas, né? A parte na época era obrigatório, no comecinho da Ferreiro, o registro sanitário para produtos alimentícios como o da Ferreiro. E aí eu que fazia Que internamente. experiência legal, Então, eu tive né? essa experiência na área regulatória também.
Muito bom. Um Que estágio que já Poxa, completo, chegou né? chegando. Chegou É. chegando. Foi a primeira escola, né? E com essa visão generalista mesmo, né? Desde lá, Desde da sua lá. formação, você já tinha esse olhar 360. É muito importante o estágio, né? Porque sem estágio, principalmente hoje em dia, né? Na minha época já foi assim, acho que hoje em dia ainda tá mais pesado isso. A questão de ir se formar sem nenhuma experiência. Que eles falam, é o sexto ano, mais difícil é o sexto ano. Com Todos os certeza. professores falam, mais Sim. difícil é o sexto ano. É o sexto ano por conta da experiência, né? Porque Sim. você não consegue, se não vem com essa bagagem já. De estágio, de um assistente jurídico aí, pesa muito depois que se forma, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque hoje em dia a gente tem visto ótimos profissionais, né? Mas ainda sem uma bagagem, uma vivência, principalmente ou que seja um departamento jurídico de empresa ou até mesmo um escritório de advocacia, né? Mas essa vivência realmente ela é muito, ela é de Sem muita valia, dúvida. né? Mas o que eu percebo assim aí do meu jeito de ser, falando um pouco mais eu como pessoa, Sim. eu só me mantenho nos lugares se eu me apaixono pela empresa, pelas pessoas e pelo que eu estou fazendo. Eu sou movida pela paixão. Se eu entro numa situação que está um pouco monótono, eu vou Esquece. embora. E aí você pode perceber que se você teve contato um pouco com o meu currículo, eu vou me mantendo por um tempo nas empresas, porque tem essa paixão. Então, eu fiquei um bom tempo para esse começo de carreira na Ferreira, que foram 6 anos, 6 anos. movida Sim. por toda essa descoberta. Eu tive a oportunidade lá de estudar o italiano. Que Hoje, legal. hoje eu não estou tão legal. bem no italiano, mas na época eu cheguei a fazer até a certificação, que é chamada de TIUS, né? Certificazione Italiana per Lingua Straniera. Que legal. Porque eu precisava me comunicar e reportar para os advogados italianos, né? Nas unidades da Ferreiro, conforme o assunto. Então, o assunto de marcas era um, societário era outro, a parte de contratos era outra. Então, tinha toda essa dinâmica que existe em multinacionais. Então, foi muito interessante, porque aí eu já tenho essa ascendência italiana. Eu me identifiquei com a cultura e já me preparou, que a vida é assim, né? Já vai preparando para a próxima fase. Uhum. Porque depois eu ingressei numa empresa que lá eu fiquei por 18 anos, então com certeza foi uma Foi. grande paixão para mim. Uhum. É uma empresa apaixonante e lá é conduzido por uma família italiana. Então Que legal. tinha essa coisa familiar. Então lá sempre foi família para mim. Então a Ferreiro, família Ferreiro por trás. Balduco, família Balduco, e mesmo agora na Poleng, a Poleng faz parte de um grupo chamado Savência, que é de uma família Que legal. que Que tem legal. ainda esse viés Essa familiar. origem. Então isso também se conecta com os meus valores. Acho que isso diz muito por que eu tive esse percurso. E aí um pouco para falar para as pessoas que estão nos escutando que nada nessa vida é por acaso. Pelo Não, menos é o que eu É isso que eu tava acredito que eu pensando firmo aqui. minha vida. Exatamente o que eu tava pensando aqui. Tudo tá escrito. Tudo tem, É isso. tem um. É que se tem uma premissa que eu sigo, o tudo está escrito. Escrevemos estar aqui hoje e agora estamos Compartilhando esse encenando, né? momento. Sim. Encenando entre aspas, nossas Sim. cenas da vida, né? Sim, sim. E aí Que você legal. terminou a faculdade, fez a prova da OAB, tudo ainda na Ferreiro Rocher. Sim, Aí você se formou então e já assumiu ali um cargo como advogada. exato. A Ferreiro, ela trouxe grandes primeiras vezes para mim, que eu me lembro muito bem. A primeira vez que eu subi num avião foi na minha segunda semana de Ferreiro. Que legal. Eu nunca tinha andado de avião, ó. Já pus, tipo, a prova de fogo, vai lá. E aí eu lembro que a primeira viagem, então, foi pro Rio de Janeiro. Eu tinha 2 missões. Na época, o protocolo era físico, né? Então, eu tinha que protocolar um pedido de registro de marca no NPI, que até hoje é a sede no Rio de Sim. Janeiro. E depois tive que ir para Petrópolis para também fazer um protocolo de um processo. Então, nunca tinha entrado no fórum. Então, o primeiro fórum foi Petrópolis. E a primeira viagem de avião. E aí, eu tinha que dar aquela disfarçada, como se não fosse a primeira vez, né? Tá tudo bem, conheço tudo, já sei como Isso. funciona. Então, assim, foi essa primeira vez. Aí, as outras primeiras vezes, né? Foi lá que eu tirei a carteira de motorista.
Caramba. Que legal. Então, foi estando na Ferreira, então você celebra, né? Então, marca, né? Eu Sim, estava lá sim. quando isso aconteceu. E a terceira foi passar na OAB. Então, foram as celebrações, né? Uns Que marcos você lembra da e sua fala, vida. nossa, no momento você ficou muito feliz. Fiquei muito feliz. Sim. Primeiro, para passar lá, vamos falar a real. Todo mundo compra carta, eu não comprei. Ah, eu também não. Eu Sim. também não. É a verdade. E aí, depois desse período, que foi o início que você, saindo da Ferreiro, logo saindo dali, que você iniciou sua trajetória dentro da Balduco. Eu, na verdade, tive só um intermediário entre Ferreiro e Balduco. Então, eu estava morando em Curitiba, eu saí da Ferreiro, resolvi falar, sabe que eu tenho que ter uma experiência em escritório? Para ver se é isso que mesmo legal. que eu quero? Eu acho Tentei. importante. Aí eu tive. Aí eu trabalhei em 2 escritórios. Eu só consegui ficar lá, acho que uns 3, 4 meses. Eu não suportei. Não se Mas é adaptou. porque era um escritório, assim, muito voltado para contencioso, civil, de seguradora. Tinha que defender a seguradora. Não tive estômago para isso. E deve ser maçante, né? E aí você tem que defender coisas que você fala, meu Deus. Eu já trabalhei numa empresa assim, tá? É, Depois eu conto pra vocês, mas nessa, assim, bem pesado também. Aí eu não deu. E sofri também assédio moral lá. Aí eu já movimentei o escritório, chamei o sócio, falei, tá acontecendo assédio moral no seu escritório. Assim, assado. E aí depois eu saí. Aí depois... E aí era uma época que eu ainda era um pouco mais combativa. Depois você vai aprendendo né? Você vai percorrendo as situações com um pouquinho mais de suavidade, um pouquinho mais de sabedoria. Mas naquela Sim. época eu era mais rebelde. E aí depois eu fui para o escritório de Direito Internacional e eu estava gostando. Só que aí eu tinha ficado noiva. E aí o noivo era de São Paulo. E aí surgiu a entrevista da Balduco. Juntou a fome com a vontade de comer e eu fui Ok, embora. Deixou Curitiba e veio para São Paulo. Isso. Ah lá, tava escrito. Tá escrito. Tava escrito. Que legal. O casamento não durou, mas com a Balduco durou. Que legal. Porque a Balduco foram 18 anos de Balduco, 18 anos. né? eu Nossa, falo muito, para é tempo. Quando eu me muito... Uma despedi, vida, né? Eu gente. despedi das pessoas, me despedi do máximo, né? Tenho muito carinho por todos eles lá da Balduco. Eu falei, atingi maioridade, tem que sair de casa. Agora, 18 anos. É hora de verdade. desbravar o mundo. E foi porque apareceu na Poleng. Exato. Foi uma situação assim. Eu participei de um processo seletivo o ano passado. O processo foi muito intenso da Poleng, muito interessante. Eu tive bastante tempo para refletir e pensar, embora eu soubesse que tudo estava escrito, a gente fica refletindo. É. E aí eu comecei em janeiro esse processo, ele terminou em junho. E aí de janeiro a junho, cada fase que eu passava do processo, eu ia pesando os prós e os contras, né? Ficar ou ir, né? E aí eu tive esse tempo todo e aí eu vi que realmente tinha encerrado o meu ciclo e estava na hora de voar, né? De Um voar. pouco, ver outros ambientes, outras pessoas, E outros é muito horizontes. interessante porque a gente não pode falar em estabilidade, nós não temos estabilidade, né? A vida de advogado principalmente. Mas, de certa forma, você estava trocando algo certo Pelo duvidoso. pelo duvidoso, né? A Poleng também era um novo desafio, né? E ali, eu acredito que 18 anos dentro da Balduco, você passou todas essas fases, experiências e teve esse momento de atingir uma certa estabilidade, né? Foi E mais aí, confortável, tá? Você fica numa mais zona de confort- conforto que você conhece a empresa, as pessoas, os assuntos, os processos. Tudo. Você fica você vira um controle ali, Mas né? acaba que você não tem. Os desafios começam a diminuir, né? Sim. Você não se desafia e você corre o risco de não desafiar o time mais também. sim, Porque o time te segue um pouco, né? E aí eu tinha 8 pessoas que se reportavam, então é uma responsabilidade. Sim. Então, às vezes, sair, de repente, também eles soltam um pouco, Sim. né? Eles podem também trilhar o caminho deles. É uma Sim. libertação, acho que para é um todos. sangue novo também, né? Que às vezes vem para compor, que vem ali assumir a posição e que, né, que oxigena toda essa situação. Sem dúvida. E a Balduco foi uma escola, não preciso nem perguntar, né? Foi, porque eu comecei lá, eu fui contratada como advogada sênior, mas eu não tinha time, não tinha equipe, não tinha nem cultura
cultura interna de que seria necessário ter um jurídico para ser consultado nas decisões, um jurídico preventivo. Eles não tinham nem ideia que precisava Era do jurídico para generalista. validar um contrato. Era generalista, todas as áreas. Todas as áreas, mas no começo não estavam todas as áreas. Eu fui meio que puxando, abraçando. Então era só eu, uma estagiária e um colega, que eu tenho muito carinho por ele, o doutor Antônio, que trabalhava ali. Ele era um advogado de muita confiança da família, mas era um advogado de escritório, terceiro, que ficava ali, né, como in-house. Éramos nós três, o time. E aí depois fui construindo essa história lá, junto com o crescimento da empresa. Então a empresa vai crescendo, você vai crescendo junto. Sim, E vai criando os estruturando. espaços, né? Então tem essa questão do espaço. Ninguém toma seu espaço. O espaço é seu. Você conquista. Exato. E lá foi um grande exemplo disso. Então, no começo, estava só, assim, uma gestão pequena de processos, contratos. Aí, daqui a pouco, foi formando uma questão de gestão dos assuntos de consumidor. Daí, eu assumi também a área regulatória. Daí, veio marcas e patentes, que não sei por que motivo estava no marketing. Aí, chegou para o jurídico. Nossa. Foi indo. Aí, estava numa fase mesmo de expansão da empresa, a expansão da empresa nos Estados Unidos, com a Balduco Foods. A expansão da empresa na Argentina, com a abertura de uma sucursal, eu participei desde o início no projeto. Então, tudo isso foi ganhando corpo e a empresa, o jurídico foi crescendo ali. Crescendo. E aí, aí eu passei por 3 diretores. Eu me reportei para o diretor administrativo por um bom tempo. Foi uma ótima experiência. Depois eu me reportei a um diretor financeiro, a um CFO, e esse CFO movimentou bem o jurídico e trouxe a área trabalhista, que também me motivou bastante. Ficava onde, no RH? Ficava no RH. Um Tinham monte de profissionais do direito, profissionais advogados dentro do RH, mas ficava dentro do RH. Aí esse CFO, não, tem que vir para o jurídico, e agradeço esse diretor, o Léo, até hoje, que me deu essa oportunidade. Sim. Que legal. E aí, por fim, eu passei por um outro diretor, que eu fiquei menos tempo. E aí, só que com todos eles, né, com diferentes estilos de gestão, nós aprendemos muito. Então, a gente tem que valorizar muito. Assim, eu valorizo legal. meus gestores, todos eles, cada um com o seu estilo, com a sua maneira de lidar. Eu pude crescer junto com eles. Então, assim, agradeço mesmo, porque eu tive oportunidade também pelo espaço que eles me deram. Você conquista, mas também quem está acima de você não te der a oportunidade, você vai até um certo ponto, Você vai né? até um limite, sim. E deve ser muito legal ter o sentimento de sair, mas falar, eu estruturei esse departamento, né? Sem dúvida. Foi parte de uma mim, história, assim. 18 anos, né? Sim. Você tá falando que você pegou Quantas um time histórias? de 3 Imagino. e saiu de lá com quantos, assim, né? Estruturado, cada um na sua caixinha. Deve ser muito gratificante. Muito, e assim, passaram assim pessoas no time muito interessantes, pessoas muito batalhadoras, que eu guardo assim comigo, todas as pessoas do time da Balduco, quem sabe podem me assistir. Então, assim, guardo com carinho, a gente construiu até um laço assim de amizade. Boa parte deles que até estão lá até hoje, eu que tive a oportunidade de contratá-los. Treinar. Então, tem pessoas lá que passaram comigo que estão lá, então, 10, 12 anos. Que A legal. Elaine, a Bacana. Larissa, o Adriano, 12 anos assim comigo. E outros menos tempo, mas igual carinho. Michel, a E que com Sandy. certeza você faz parte da história deles, né? Assim, com não tem certeza. como esquecer, né? Sim. E aí, tanto é que assim, agora eu tô num outro universo, o universo dos lácteos, dos queijos da Poleng, que eu super recomendo a todos. Que é uma delícia, é muito bom. É uma delícia. E é uma empresa, assim, sinônimo de qualidade. Sim. Uma empresa muito preocupada com a segurança dos processos, a segurança dos colaboradores. E é uma empresa, assim, que também me acolheu muito. 2 times maravilhosos, time jurídico e fiscal. Queria Que legal. agradecê-los aqui. Ah, você cuida dos dois, das duas áreas. jurídico e fiscal.
E então os dois, assim, as duas áreas, assim, pessoas muito comprometidas, Que legal. me receberam muito bem. E eu estava comentando com o Carlos, antes da gente Sim. começar, que eu tive, assim, uma grata surpresa no finalzinho do ano passado de receber a responsabilidade que é grande da área de compliance. Que legal. E, assim, a de compliance eu assumi, aí eu tive que me dedicar, estou tendo que me dedicar de corpo e alma, Porque é um mas é o que brilha meus grande... olhos hoje. Que legal. Sempre brilhou os meus. Que legal. Eu amo compliance, Compliance. gente. Acho que mais esse perfil que a gente tem de fazer acontecer, né? Você Sim. vê muito acontecendo no compliance. É muito legal. É. Nathalie, uma situação, Paty, eu estava aqui pensando, enquanto a Nathalie estava falando, que foi algo que você falou bem no início, quando começou na Balduco, que você falou sobre cultura. A cultura do jurídico dentro das empresas, ou até a cultura do jurídico como escritório, né? E ali até toda aquela engrenagem começar a funcionar e todos começarem a entender a importância, desde a validação de um contrato, né? Às vezes até envolvendo a questão, né, do compliance, de conhecer o fornecedor, enfim, de todas as áreas que o jurídico pode auxiliar e pode estar junto. Ali naquele momento, é lógico que quando você entrou, a gente está falando de 18 anos atrás, um pouco mais, a Balduco ela já tinha a sua representatividade não perto do que é hoje, né, do tamanho de empresa. Mas para você vir para a Poleng, foi uma realidade totalmente diferente, né? Quando você iniciou na Poleng, porque você começou lá construindo uma cultura, construindo demonstrando a sua importância, conquistando o seu espaço, e de repente você vem agora para a Poleng com uma estrutura já empresarial já muito avançada, Já né? bem fortalecida, Já bem né? Fortalecida, é bem diferente. Então, e como a gente estava falando que tudo chega na hora certa, Sim. então lá, quando eu assumi a posição de advogada sênior, para depois me tornar gestora, para depois me tornar gerente lá na Balduco, eu também estava construindo isso dentro de mim, na minha carreira, no meu modo de trabalhar, no meu modo de atuar. Então, foi uma construção mútua. Sim. Então, eu trazia já uma bagagem da Ferreiro, que também já estava mais estruturado isso, por ser uma multinacional, mas eu também estava em construção, isso era muito nova. E aí, a construção dessa cultura acaba muitas vezes acontecendo de surgir o tema, surgir todo aquele incêndio que você precisa apagar para a empresa acordar e falar, opa, a gente, para evitar que isso chegue Sim. a esse ponto, a gente poderia fazer agora um trabalho de base preventivo. E aí, pouco a pouco, nessas situações, você se posicionando e pontuando, olha, o que podemos aprender dessa situação que foi caótica e que a gente teve que, de repente, correr e só reparar o erro, né? Vamos dizer assim. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um trabalho preventivo e aí você vai construindo. Então, é com um tempo, não é de um dia para o outro. Não, é uma longa história. E aí na 18 anos. Poleng, assim, a Poleng já traz essa bagagem, já estava um jurídico estruturado, tem um coordenador, tem um time, no fiscal também tem um coordenador. Então, agora assumir esse cenário e olhar onde que eu posso contribuir, onde eu posso melhorar, onde que juntos a gente pode inovar, trazer algo que possa tornar o jurídico cada vez mais atuante, cada vez mais business partner da organização. Sim. Como que o jurídico pode viabilizar cada vez melhor o negócio, e não só o jurídico, o tributário, porque tem a área fiscal, né? O tributário é essencial, né? É um braço essencial na tomada de decisão, né? Sim, do empresário, e o compliance. Então, são 3 áreas que são fundamentais na estratégia da empresa. Então, estando essas áreas já estruturadas, pessoas que já conseguem trabalhar, já sabem a importância das atividades, você como gestora que entra numa situação dessa, você consegue pensar na estratégia. Que talvez, muitas das vezes, lá atrás, na Balduco, talvez eu não tivesse essa visão, esse tempo. Às vezes você tem que ficar muito na operação, né? Sim, sim. E acaba sendo uma situação em que
essa mudança mesmo, né, de empresa de um momento para o outro, já tinha uma Nathalie muito mais pronta, né? Muito mais com essa visão. Você sempre teve, a sua formação sempre caminhou nesse sentido, mas chegando na Poleng você conseguiu enxergar tudo isso e mais do que nunca, né? Essas oportunidades, principalmente agora com relação até nessa função de compliance, a experiência faz com que você consiga enxergar todas essas oportunidades e situações onde realmente pode ajudar, pode ser útil e ser parte do negócio, né? Sem dúvida. E assim, tem coisas que não adianta, é só a vivência, né? Até a própria idade, a maturidade que traz, né? Que traz. E aí, eu também, falando um pouco do que eu acredito, não só da parte profissional, eu acredito em vibração e energia também. Sim. Acredito em Deus. Sim. Acredito que Deus é um pai divino que temos, mas eu também acredito em energia e vibração. E eu acredito que os lugares que nós estamos e as pessoas que nós nos conectamos estão na mesma vibração que a gente. Então, se a gente se encontrou hoje, algum alinhamento vibracional nós temos. Isso é uma visão particular minha, só para contar um pouco do que eu acredito. Também. Que legal. E aí eu acredito também que os espaços que a gente trabalha, as pessoas que a gente vai conviver, também tem a ver com isso. Então, por exemplo, o CFO que eu me reporto hoje, que eu admiro muito, está nessa vibração. A empresa está. Então, hoje eu tenho um espaço maior de fala, vamos dizer assim, de ser escutada numa reunião de conselho, né, de diretoria, de dar uma opinião e ser ouvida. Então, não é o mercado de trabalho, é porque a mulher, de repente, não tem oportunidade. Pode ser que a gente ainda viva isso, né, Carlos? Sim. Mas é também o quanto a gente está vibrando e quanto a gente está preparada para se posicionar, para estar nesse ambiente. Então, tudo chega na hora certa, porque eu também acredito que não somos vítimas. Sim. E tem algum case de sucesso da Balduco, algum projeto que você se orgulhe? Eu sei, deve ter vários, né? Porque 18 anos, o simples fato de você ter implementado e estruturado um jurídico já é sensacional. Mas tem algum caso pontual, assim, que já aconteceu lá e você fala, nossa, isso aqui... Ah, e tem alguns, né, projetos que eu lembro, mas o projeto que eu me envolvi bastante e trouxe bastante experiência profissional para mim foi a abertura da sucursal da empresa na Argentina. E aí eu tive que participar desde a abertura societária da empresa, a estruturação da empresa lá, a contratação dos funcionários, entender um pouco do direito trabalhista de lá, a questão dos contratos, entender como é que se estrutura, né, a parte de direito civil e contratual na Argentina, conhecer os abogados, né, os abogados argentinos, nossos irmãos. E também fiz amizade. Tenho até hoje uma amiga que era a gerente financeira e administrativa de lá, a Andrea, e ela me ajudou muito nesse processo todo. Graças a ela eu consegui aprender o espanhol. Então, assim, traz muita recordação boa, né? E aí, assim, a parte, assim, triste é que depois a gente teve que encerrar a operação, num momento de bastante crise do país, mas eu desenvolvi muito porque eu tive que ter essa experiência internacional, mas mais próxima. Por mais que eu tive a experiência com os italianos na Ferreiro, essa experiência assim com os argentinos foi mais assim visceral, aí de estar lá com eles, de viajar várias vezes para Buenos Aires, encontrar qual que é o melhor parceiro para nos atender, conseguir as licenças dos produtos, porque assim, a parte desafiadora foi conseguir registrar os produtos lá para conseguir iniciar a operação. E foi uma luta. Teve um entrave. Eu imagino. Então, isso eu tive orgulho de participar do projeto, né? E entregar. Pronto, agora está funcionando. Agora eu posso só acompanhar assim de longe. E tem muita diferença, Natália? Eu sei que, assim, de modo geral... falando, na verdade, de um modo geral, é muito diferente lá as condições, por exemplo, o direito do trabalho argentino ou até o direito civil, tinha algumas discrepâncias com o nosso? É muito parecido. É muito parecido. Muito parecido mesmo. O direito trabalhista lá, ele é bastante protetivo
para um empregado, tem toda uma formalidade. Sim. Então, tem algumas coisas que são até mais formais que as nossas. Do que as nossas. A época era mais ou menos, acho que foi 2008 que eu estava nessa operação. 2008 aqui, a gente já não usava mais cheque, certo? Sim. E lá ainda usava. Você, para receber Nossa. dos clientes, eles preferiam receber em cheque. Então tem Caramba. essa diferença Até costume, né? Do próprio costume, local. cultura. Tinha uma questão assim governamental, era muito mais burocrático. Órgão assim sanitário para conseguir uma licença, muito mais burocrático. Eu Não sei imagino. como é que está hoje, né? Que daí eu não Uhum. cuidei mais dessa parte depois. Imagino, porque é um desafio, né? E aí, e também a parte cultural das pessoas, né? Então você tá. Eu imagino o desafio de tudo isso, né? Porque é o direito, é a questão de relacionamento com as pessoas, o costume local, né? Sim. As leis sanitárias e de vigilância e de Sim. cada, né? Porque por mais que é latino, é outra cultura, mas o que eu senti, assim, eles são muito calorosos, muito afetivos, assim, até um pouco dramáticos, né? Não mais São um pouco exagerados. exagerados, mas assim, eu gosto bastante dos argentinos, tem um carinho. E falando também que a gente combinou, assim, entre nós, a gente falar um pouquinho da minha parte pessoal também, Sim. uma parte da minha vida, boa parte da minha vida, eu pratiquei esporte. Eu tô um pouco parada Que agora, legal. tô só na musculação, mas eu me apaixonei por corrida. Então, eu não fui uma simples legal. corredora, eu era maratonista. Uau. Eu fiz 5 maratonas. E uma das maratonas eu fiz questão, fiz em Buenos Aires. Caramba. Dado o carinho. Então, bacana. eu consegui correr os 42 quilômetros ali nessa cidade que é muito querida para mim. Eu fiz né, na Argentina e fiz também no Uruguai. Que eu tenho um carinho especial também pelo Uruguai. Eu fiz em Punta del Este também. Olha, o cenário deve ter sido lindo, né? É. Aquela E eu região parei é um pouco fantástica. porque, olha, gente, correr uma maratona Eu não é fácil. eu admiro quem. Gente. É. E eu me imagino, será que um dia eu correrei? Não sei. Mas. Apesar de não estar em forma, eu também gosto muito de correr. É. Sou com os Olha, joelhos, mas, não. mas correr é Eu uma só corro atrás dos terapia. meus filhos. É uma terapia. Correr é uma terapia. E aí, nessa época que eu corri, que eu fiquei bastante, assim, praticante da corrida, que foi entre mais ou menos 2013, 2014, até 2020, 2021 eu ainda corria. Agora eu dei uma paradinha, mas quem sabe eu volte. Quem sabe, o bichinho da corrida te pica, é difícil de você parar. E aí, nessa época, era uma época que eu estava me estruturando, vivenciando desafios profissionais. E aí, o que eu percebia é que o esporte é um aliado. Então, para você poder correr longa distância, você tem que ter muita disciplina. Sim. Você tem que acordar cedo, você tem que ter uma dieta adequada, se você não quiser sofrer na prova. E você tem que treinar. Então, você corre, né, o que você treina, né? Então, fala que você é o que você come e você corre o que você treina. Deve ser, eu não sei, mas deve ser. E aí, assim, o que você entregar na prova é o tanto que você treinou. Que legal. E aí, principalmente, quando passa dos 21, tem que treinar. E eu treinava 4 vezes por semana. Por semana. Então, era uma fase, assim, que eu percebi do ponto de vista emocional, que era um suporte. Então, era uma forma de você descarregar um pouco o seu estresse, né? Canalizar um pouco a pressão. A pressão que, na verdade, você coloca em você mesma. Eu acredito que não é que você está sendo pressionado. É você que se cobra, né? Você que se pressiona. Então, era uma forma de eu extravasar. Foi uma maneira que eu encontrei também de conhecer pessoas, de ter muitos amigos. Até hoje, eu conservo esses amigos maravilhosos da corrida. Que legal. Uma amizade, assim, pura, sem interesse. Então, tô indo lá para correr e vamos conversar um pouco enquanto treina. Sim. Mais ou menos por aí. E, assim, foi uma maneira, assim, de eu assim, se eu consigo isso... Eu posso conseguir outras coisas. Estou preparado. Não vou dizer que é qualquer coisa, pode ser, né? Mas nesse momento, eu falo, poxa, eu completei uma maratona. Então, não vou ter medo de outras coisas. Que legal, inspirador, É né? um suporte emocional. É. Eu recomendo. Porque você tem, é o que você falou, né? Além da disciplina, é a constância, né? Então, quer dizer, se você não tem como você querer correr uma maratona,
Você até pode, você vai acabar se machucando ou não vai acabar não completando a prova. Sim. Mas se você não tiver ali uma rotina, uma constância, uma perseverança nos treinos, na preparação, eu acho que a maratona em si, ela na verdade, é todo o projeto anterior, né? Todo o treino, toda a disciplina, toda essa... E aí a gente pode trazer muito isso para a vida profissional, né? Pode. Porque isso é também o reflexo do nosso dia a dia, né? A disciplina, a perseverança, isso faz parte, tá aliado, tá no DNA de um grande profissional, né? Sim, então assim, eu não vou dizer que precisa fazer os 42, pode fazer uma corrida de 5 quilômetros de para 10, começar, de 10 é excelente, mas só de você fazer alguma coisa, né, que você vê que foi fruto do seu esforço, você que se propôs, você se esforçou, acordou cedo, foi lá e você vê o benefício que traz do ponto de vista, você sabe, né, da endorfina, da Fantástico. serotonina que libera, dopamina, e você vê que você melhora até o seu humor, a sua saúde, a sua disposição, vale a pena. Eu acho que só por isso já vale a Eu vou pena. pensar nisso, eu vou pensar. É legal. Podemos fazer uma sabe? prova do jurídico, hein? Nossa, eu adorava, vamos, Carlos. Vamos. Preciso emagrecer só um Então pouquinho. tem o Legal Pod, vamos fazer o Legal Running. Nossa, Boa ideia. Legal. Não, e é o que você falou, e de tudo isso também é a saúde, né? Cuidando, a gente muitas vezes é tanto vida profissional, e o nosso corpo, né? A nossa saúde, ela vai ficando para segundo plano, né? E a corrida, a parte cardiovascular, a musculação, né? Principalmente quando você vai atingindo uma idadezinha já mais avançada, né? A musculação, ela é importantíssima para continuar criando músculos, né? Conservando os músculos. Agora eu tô na musculação. Aí, tá vendo? Mas tá preparando para quem sabe uma prova que você me convidar, Ricardo, Ai, quem sabe eu vou voltar. Que legal, vamos sim. organizar. Vamos. Eu tô empolgada. Compromisso, ó, vocês estão vendo, a Patrícia está se comprometendo. Deixa gravado, aqui que é capaz de eu terminar isso aqui e já desistir. Não, mas já tá gravado, já. Nathalie, tirar uma dúvida aqui com você, que eu fiquei com uma dúvida. O que você acha mais difícil na gestão de pessoas? Qual que é o maior desafio que você fala? É doído isso daqui. Você falar a verdade, doa quem doer, né? E aí tem a arte de como dizer essa verdade, quando de fato você tem que trazer um feedback. Que nem sempre é o feedback do reconhecimento, e às vezes é o feedback construtivo para trazer à luz uma questão, um comportamento que precisa ser melhorado ou deixado de ser feito. Então, isso é o difícil, porque como você faz isso de uma forma construtiva, de uma forma que não vá ferir, né, o sentimento da pessoa. Não vai desmotivar. Não vai desmotivar, né? E ao mesmo tempo você, como gestor, ajudar a desenvolver essa pessoa. Então, isso é uma arte. Isso não explica. Você pode fazer cursos, mas assim, a prática que vai te trazer isso Mas, e também tem uma grande verdade nisso também, né? Em que pese você precisa ser preparado, né? Ter os cuidados, saber falar, também ter a generosidade, até mesmo no momento de advertir, a empatia. Mas a verdade é que também quem tá do outro lado lá, se quiser distorcer tudo que você tá falando e também não quiser receber aquilo como uma oportunidade de crescimento, de falar, poxa, se a minha gestora, se quem está, né? Isso vale para todos nós, né? Quem tá acima, tá falando, tá comentando que é um ponto que merece atenção, que merece que eu melhore, que eu tenho uma dedicação. Se a pessoa quiser entender tudo errado e quiser levar isso para outro sentido também, né? Tem isso, né? Tem muito de cada um, né? Porque o que é natural, a pessoa levar para o lado pessoal. Sim. Não entender que aquilo diz respeito aonde você está. Você não sou a gerente jurídica da Polink, eu estou. Então, eu estou nessa posição, e nessa posição cabe a mim te dizer isso. Mas não é pessoal, né? Mas há uma tendência da gente levar pro lado pessoal. Porque aí é a nossa parte de ego que fala, é a nossa necessidade de ser validado, reconhecido. Aí você vê aquilo ferido. Então, tentar colocar no lugar da pessoa. Mas não tem jeito, né, Carlos? A gente tem que fazer esse papel. Esse papel eu entendo que é difícil. E assim, eu acredito assim, vou te dizer, a parte mais difícil é demitir, na minha visão. Eu também acho. Acho que é a posição mais ingrata, né? Você ter que demitir. Depende do motivo, né?
Depende do motivo. E a Patrícia já tem umas situações que... Tem motivos que você vai sem peso na consciência. Não, é que às vezes também a pessoa que tá com você também não valoriza e aí quando, enfim, a relação ela se rompe, aí não há muito o que fazer. Mas quando você tem situações, né, que às vezes é por Quando você é forçado pra uma situação aquilo, maior, É. e aí, né, corte. Tem que escolher. Você adora a sua equipe, corte. Aí Tem que- dói. dói. poxa, dói. isso não é fácil, né? Essa é uma É. missão, até porque é o que você falou, você se coloca no lugar do outro, né? Sim, Essa sim. empatia também, eu também acho a parte mais difícil, também acho, que é a parte que mais pega. E a Nathalie, então, vamos entrar mais um pouquinho em pessoa. Qual que é o seu hobby? Como você gosta o que você gosta de fazer no final de semana? Como é a Nathalie fora da Poleng? Antes era o hobby das corridas, né? É. Que eu pretendo um dia voltar. Então, era a minha vida, assim, a parte de hobby de fim de semana era muito voltada para essa parte de esportes. Aí, na pandemia, eu tive uma virada de chave. Muita gente teve um processo de despertar na pandemia. Quem aproveitou a oportunidade para ver que alguma coisa estava acontecendo no mundo, você teve que ficar em casa, então vamos voltar para nossa casinha interior e vamos ver o que está acontecendo. Uhum. Então foi o período que eu parei de correr e eu comecei a meditar mais. Então eu Que comecei legal. a praticar yoga, meditação e trabalhar mais a minha espiritualidade. Então o momento que mais desenvolveu a minha espiritualidade foi na pandemia. Que legal. E aí, eu não vou dizer que isso não é hobby, mas é o que eu gosto de fazer. Quando você fala que você vai se sentir bem de fazer no fim de semana, quando eu tenho alguma coisa que eu posso desenvolver a minha espiritualidade. E aí, eu comecei a estudar sobre o xamanismo, a buscar vivências, retiros, que eu possa trabalhar essa questão Que bacana. do xamanismo, que é uma linha que não tem religião, Uhum. acolhe tudo. É a conexão do ser humano com o espírito e com a natureza. Legal. Então eu comecei a voltar para essa parte assim mais simples, vamos ser o mais simples possível, sem dogmas. Uhum. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí a minha outra paixão é o meu cachorrinho, o Yoda. E eu adoro fazer alguma atividade com ele, né? Que No fim de legal. semana, já que durante a semana muitas vezes eu não tenho esse tempo com Com ele. ele. Então eu gosto bastante de estar com ele, fazer algum tipo de passeio com Pra- ele. Eu vi uma tirinha na internet, achei muito legal, colocando quais os remédios, o melhor remédio para muitas situações, né? Aí era assim, uma sequência de cachorros, ele te faz carinho, ele é o seu companheiro, gosta aceita todo qualquer momento quer estar com você, É ele te terapêutico. desestressa, é terapeuta, eu achei muito legal, porque realmente cachorro, Ele é um Shih Tzu maravilhoso. Ele leva o nome do Yoda, porque eu sou uma fã do Star Wars. E ele é um Jedi, já agora com 5 anos já virou mestre. Ele estava em treinamento, era um Padawan, para quem sabe o que é o Padawan dos filmes. Ele virou um mestre Jedi aí, o Yoda. Eu falo assim, mestre, eu tô brincando, mas também tem essa coisa do mestre, porque o animal, na simplicidade dele, na pureza, ele é um mestre do que é o amor, que Sim. às vezes o ser humano não consegue expressar. E ele, nessa questão de amor incondicional, expressa. Então, você aprende com essa simplicidade do cachorro. Não que não é que vai Sim. substituir, Eu né? nunca quis. Mas- Eu nunca... É um ensinamento que traz. Ele traz um ensinamento. Eu nunca quis cachorro, nunca quis. Aí meus filhos começaram a pedir, eu resistindo, não quero, não quero, não quero. Aí no aniversário da minha filha de 6 anos, ela, o que você quer? Um cachorro. Eu falei, vamos dar um cachorro. Aí tem, acho que 3 meses que a gente tá com ela. Nossa, eu falei, imagina, como gostar, né? Se apaixonar. Fala, é um filho, gente. Eu falo, minha Apaixona. filha é cachorro, aí minha filha é caçula. É assim. Uma graça, uma Spitz alemã, assim, a Nan, ela é anã, não cresce mais, é uma fofa. Falei, gente, eu nunca imaginei apaixonada por cachorro. Eles têm uma arte lá, um dom,
que eles vão Tem. fazendo várias coisas para você se apaixonar por eles. Cada dia uma coisa nova. Tem. Cada Parece dia. filho mesmo. É. Não, e é gratuito, é um amor gratuito que eles têm, Isso. né? Então é nesse Independente sentido que da eu sua falei do condi- mestre. É. condição financeira, do seu status, Ingênuo, é. aonde ele tá, A onde ele tá. Ele pureza. quer você Sem e quer ficar com interesse, você. É. Acho que uma das cenas que mais, assim, que mais mexe quando você olha, você vê aquele, às vezes, o andarilho de rua com um carrinho puxando e lá cheio de cachorrinho junto com Sempre tem, ele. né? Sempre tem. É muito legal, é muito legal. E É são bem- fiéis, e né? são fiéis. E independente da, É. da condição, ele tem ali uma pessoa que ele ama gratuitamente e é uma cena que você fica cativado, né? Que te emociona. É muito legal, muito é muito engraçado. legal. Nathalie, e se pudesse deixar um recado para as gerações futuras, para quem está terminando a faculdade, para quem está na carreira, está se Pra desenvolvendo, quem tá perdido, e procurando, vou pra escritório, vou pra empresa. quem tá olhando lá e fala assim, poxa, eu quero ser um dia igual a Nathalie, quero chegar também, trilhar esse caminho e chegar nessa posição, o que você deixaria de recado O para eles? principal é acreditar. Nunca desistir na primeira queda. Vão ter quedas, vão ter algumas decepções, mas é a sua força, você buscar na sua força interior, né, a superação, confiar que existe um plano maior Sim, que está comandando tudo isso, confia e segue, porque é possível, basta acreditar e, na minha visão, não apenas acreditar, se você trilha um caminho que é pautado na ética, que é pautado no respeito com as pessoas, o mundo se abre, portas se abrirão. Uhum. E aí, mesmo que não seja aquele lugar que você queria, você vai estar aonde você tem que estar, onde você está preparado, porque na minha visão, a gente está conforme a nossa vibração, então está tudo certo. Não existe lugar errado, está tudo certo e o que termina não é que deu errado, ele deu certo até o momento, até aquele Quanto durou. momento. Até ali. E aí dizer Sim. que vale a pena e que estou à disposição se alguém que nos escutar quiser um dia trocar uma ideia, Que legal, conversar, isso é legal. eu Que me bacana. coloco, né, à disposição para poder ajudar, né? Que vocês estão voltando um pouco esse canal para quem está começando. Então, se a pessoa quiser, eu estou aberta para essa conversa, para poder ajudar na medida do possível dentro da experiência Dentro. que eu trago de vida. Que legal. Que que legal. Hoje foi inspirador, hein? Muito Que bom, bacana, adorei. Pra quem tá aí, que tá tentando se colocar, ou pra quem tá querendo crescer. Pra quem tá querendo correr, Pra quem- começar a Quem Ó, correr. hoje foi tão legal que a gente saiu daqui Gente, com eu tô compromisso. motivada. Eu quero estar na primeira corrida, hein? Me chama. Nós vamos sair daqui com compromisso hoje. Acompanhem cenas dos próximos capítulos pra ver a gente aí correndo junto com a Nathalie. Que legal, muito bom, muito legal Gostei. também. Muito obrigada, gente. Foi um Obrigada prazer pela estar aqui com vocês. presença, obrigada É. por ter compartilhado conosco toda essa experiência incrível que você tem aí de vida. E desejamos sucesso na Poleng. Sim, Muito obrigada. o desafio ali é muito bacana e grande também. Então a gente deseja toda sorte Agradeço. e E estamos E aí em sucesso. contato, né? que legal, Seguimos com a parceria. Muito obrigada. sim. Isso aí, E legal. para vocês que estão nos assistindo, se assim como nós se sentiram motivados e gostaram dessa entrevista, não deixe de se inscrever no canal e acompanhar o próximo episódio que também tá incrível. Obrigada. Até. Tchau, gente.